Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese, para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Igreja Açores de 13 de novembro, dia em que termina a celebração da Semana do Seminário. Hoje são nossos convidados Diana Costa e Luís Godinho. Eles vão falar-nos do projeto 3D da Cáritas. Mas por agora, as notícias da Diocese Açoriana. A Diocese de Angra encerra hoje as Portas Santas do Ano Jubilar da Misericórdia. O momento assinala-se simbolicamente em todas as ouvidorias da região. Também na Sé Catedral a porta se fechará, mas para o porta-voz da Diocese, Padre Ricardo Henriques, a Misericórdia deverá ficar entreaberta em cada um de nós. O Ano Santo é sempre uma maneira de reforçar uma determinada vivência. E agora, com o encerramento da Porta Santa, é um símbolo que apenas no tempo nos faz mostrar e dizer que realmente agora este ano terminou. Mas em rigor, nós bem sabemos que aquela porta, manter-se-á aberta, porque a porta é o próprio Cristo, como diz o Evangelho de João. Eu creio que as pessoas, como regra, neste Ano Santo da Misericórdia, despertaram bastante para essa dimensão, enfim, do perdão, do bom entendimento entre as pessoas, da importância da vivência do amor, do entendimento, da sã convivência nas famílias, etc. Tudo isso são valores muito importantes que nós podemos reencontrar e que certamente este ano da Misericórdia que agora termina ajudou muita gente a reencontrar, e isto agora é um caminho que certamente vai continuar a ser trilhado por todos. O Ano Santo da Misericórdia começou em dezembro de 2015 e teve na região vários momentos de destaque. Um momento marcante foi certamente a abertura no ano passado. Depois houve também a vivência da passagem da imagem peregrina integrada neste Ano Santo. Coincidiu com este Ano Santo a visita da imagem peregrina, constitui também um momento de grande vivência para todo o povo de Deus, um pouco na linha da piedade popular, que arrastou multidões à volta das procissões de Nossa Senhora de Fátima. Penso que foi muito importante também. O facto também de em algumas paróquias, não digo em todas, mas em algumas também se valorizou muito a dimensão da penitência, do sacramento da penitência ou reconciliação, as celebrações comunitárias da penitência com exames de consciência bem feitos, com uma reflexão, iluminação da palavra de Deus sobre a própria vida. O Ano Santo da Misericórdia encerra mais cedo na região. Em Roma, este momento será celebrado a 20 de novembro. Uma das novidades em relação aos jubileus anteriores foi a abertura destas portas nas dioceses, algo que ocorreu pela primeira vez na história da Igreja. Somada a essa, a Santa Sé organizou uma série de iniciativas que tiveram por tema Misericordiosos como o Pai. Na próxima terça-feira, dia 15, parte de Lisboa para Jerusalém mais uma peregrinação açoriana à Terra Santa. 52 peregrinos das ilhas Terceira, São Miguel, Flores, Faial e Pico e ainda 13 peregrinos da Califórnia que serão acompanhados pelo Bispo Dom João Lavrador e guiados pelo Padre Jacinto Bento, diretor diocesano para a mobilidade humana e guia acreditado pelo Patriarcado Latino de Jerusalém. O itinerário é bastante intenso. No primeiro dia, chegamos já a Tel Aviv, no dia 15, chegamos ao aeroporto de Lida Ulod,
agora conhecido como o aeroporto de Ben Gurion. Fica a 19 quilómetros a sudoeste de Tel Aviv. Depois dirigimos-nos a Tel Aviv, onde ficamos a primeira noite. Vai ser uma noite curta. No dia seguinte, 16 de novembro, quarta-feira, já temos o nosso itinerário propriamente dito. Iniciamos em Jaffa ou Jaffa, que pertence ao município de Tel Aviv. Visitamos a casa de Simão, o Curtidor, onde São Pedro ressuscitou uma viúva, Tabitá, e a igreja de São Pedro. Depois atravessamos a cidade de Tel Aviv, a cidade branca, classificada pela Unesco em 2003, como património mundial. Depois de atravessarmos esta cidade, dirigimos-nos a Cesareia, o maior parque arqueológico de Israel, uma cidade fundada por Herodes Magno em honra de César Augusto. Depois subimos até ao Monte Carmelo, onde vamos almoçar no convento das Irmãs Carmelitas. Depois celebramos a missa na Basílica Stella Maris e a seguir dirigimos-nos para Caná da Galileia, onde houve o primeiro milagre, onde Jesus mudou a água em vinho. O primeiro de 7 dias de peregrinação, um itinerário clássico pela costa mediterrânica para um grupo que será recebido pelo Patriarcado Latino e homenageado pelo Governo de Israel. Devido à grande afluência, a Diocese de Angra já agendou mais uma edição que acontecerá a 21 de fevereiro de 2017. A Semana do Seminário termina hoje e contou com celebrações um pouco por todas as ilhas. Na terceira ilha onde se situa o seminário, que é coração da Diocese de Angra, a participação da comunidade nas iniciativas foi surpreendente, admite o reitor, Padre Hélder Miranda Alexandre, que faz balanço muito positivo. Parece-me que tem sido bastante positivo. Desde o início tivemos uma vigília de oração com muita participação aqui na terceira. Sei que outras ilhas estão com as mesmas iniciativas. Aliás, superou a nossa expectativa aqui a vigília na terceira, com mais de 300 pessoas. E eu sei que durante esta semana têm acontecido imensos eventos relativos à Semana dos Seminários em diversas ilhas. Por exemplo, os seminaristas foram durante esta semana para diversas comunidades, pagaram-se um bocadinho por todos os Açores para fazer um pouco de missão nesse sentido. É difícil contabilizar, porque só o resultado disto, só com o tempo é que se pode avaliar bem, mas é de facto uma das semanas maiores e que mais frutos dá a nível da pastoral vocacional. O segredo para sensibilizar mais jovens para a questão das vocações é passar uma mensagem mais simples e sem aspirações megalómanas. Durante esta semana eles estão a trabalhar nas escolas, nas catequeses, nos grupos de jovens, nas comunidades. Eu sei que no sábado e domingo vão dar os seus testemunhos nas Eucaristias municipais. Não há nenhum evento assim centralizador. O que existe são, de facto, muitos trabalhos locais. Porque mais que saber coisas com muita grandiosidade ou com muita espetacularidade, o que é importante é que a mensagem chegue aos jovens, chegue àqueles que se interrogam acerca da sua vocação. O Seminário Episcopal de Angra conta este ano com 5 novos alunos, que de resto já foram apresentados à comunidade nesta Semana dos Seminários, um rácio muito positivo tendo em conta os últimos anos letivos. A Semana dos Seminários arrancou com uma vigília na Igreja da Fonte do Bastardo. No sábado, dia 5, a casa esteve cheia, com mais de uma dezena de grupos de jovens que participaram na vigília de oração pelas vocações. A homilia esteve a cargo de Pedro Lima, o mais jovem padre da Diocese, ordenado há 2 meses, e que se dirigiu aos mais jovens para falar da importância das vocações e sobre a responsabilidade pessoal, que é a decisão de seguir Jesus. Havia lá numa aldeia, no cimo do monte, um mago, um ancião, que respondia a todas as perguntas
que as pessoas tinham, anunciavam, respondiam a tudo, e acertavam tudo. E 2 jovens, cá embaixo na aldeia, queriam tentar enganá-lo. Então davam a pensar como é que podiam enganá-lo. E pensaram no seguinte: vamos arranjar uma borboleta. E vamos levá-la a esse lado. E vamos perguntar se a borboleta que está nas nossas mãos se está viva ou se está morta. E então pensaram assim: se o mago disser que ela está morta, a gente abre a mão e ela voa e ele engana-se. Se ele disser que ela está viva, seria dar por isso. A borboleta, que é tão frágil, nós apertamos-la e ela morre. E ele engana-se também. Então, estes jovens arranjaram a borboleta, levaram-na na mão e depois perguntaram ao mago: ó mago, tu respondes tudo e que sabes tudo. Esta borboleta está viva ou está morta? E o mago responde: a decisão é tua. Também Nelson Pereira, finalista do seminário, usou da palavra para alertar para a necessidade de resposta ao chamamento, como sacerdote ou noutra qualquer condição. Podíamos dizer que a vocação é um chamamento. E é um chamamento que vem de Deus. E como qualquer chamamento, existe uma resposta, que pode ser positiva ou pode ser negativa. E todos nós, uns mais cedo do que outros, na nossa vida, vamos sentindo este chamamento que Deus nos vai fazer. Também é preciso ter em conta que existem uma diversidade de vocações. De facto, nós víamos na Epístola de São Paulo aos Romanos que falava de um corpo e que este corpo tem vários membros. E se os membros forem todos iguais, o corpo vai ser descoordenado, não vai funcionar. Podemos dizer que na Igreja, no mundo, essa questão também se aplica. Se não houver esta diversidade de vocações, também a construção do reino de Deus que já começa aqui não vai ser tão eficaz. E é preciso também termos em conta que não há nenhuma vocação mais importante que outra. Todas as vocações são importantes e todas as vocações são necessárias. Na abertura da Semana dos Seminários e no fim desta vigília, usou da palavra o reitor da instituição, que é o coração da Diocese, Padre Hélder Miranda Alexandre. Ora, muito boa noite a todos vós. É para nós uma grande alegria a vossa presença aqui em grande número. O Padre Júlio disse que esta igreja levava à volta de 300 pessoas, está lá perto, e é para nós, sendo responsável da pastoral juvenil da ilha e também da pastoral vocacional, sinto uma grande alegria ver estas vigílias tão cheias. Lembro que aqui há uns anos atrás não era assim, e para nós grande alegria. Por isso, em primeiro lugar, agradecer a todos vós que saístes das vossas casas nesta noite fria para estares aqui um bocadinho com Jesus e conosco. Agradecer de modo especial à paróquia da Ponte Bastardo, o Sr. Padre Júlio, todos os seus colaboradores, o acolhimento que nos deram, mas de modo muito especial este grupo de jovens, os caminhantes da Ponte Bastardo, que parece que têm sido incansáveis, ali muito espicaçados também ali com o Jacó, e fizeram de facto um trabalho extraordinário, já estão há muito tempo a preparar esta vigília e merecem uma salva de palmas. Foi o primeiro grande momento da Semana dos Seminários, que se celebrou de 6 a 13 de novembro, que este ano segue o mote Movidos pela Misericórdia de Deus. 15 anos depois, estão concluídas as intervenções de restauro nas telas do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Angra. O cônego Francisco Dolores, diretor do Santuário, afirma-se satisfeito com o resultado. Foram 15 anos de intenso trabalho, mas, e sobretudo, com critérios científicos e tendo em conta os materiais que existiam, sobretudo nas telas, nos seus primórdios, na origem, no seu original, materiais originais, tintas originais. Isto tinha que ser feito por alguém especialista, e nesse caso foi encontrado alguém que era formado nesses restauros, a Marta Bertão, que na verdade ao longo destes anos tem dado apoio na sua oficina à reconstituição e restauração das telas da Capela Mor. Até agora estão
40 e umas tantas telas, portanto. Num trabalho que foi organizado por várias fases. Uma primeira fase, umas pequenas telas e 2 grandes. Na segunda, já comigo aqui na paróquia, reparámos a necessidade de dar que a paróquia e o Conselho Administrativo não podia, de maneira nenhuma, se encarregar do restauro das telas. A ideia de se restaurar a Confraria de Nossa Senhora da Conceição. Confraria essa que suportou, através de doações, 68% dos 250 mil euros em que foi avaliado todo o processo. Um projeto também apoiado pela Direção Regional da Cultura. As telas estão acabadas desde o final de outubro e poderão ser vistas no Santuário de Nossa Senhora da Conceição todos os dias, entre as 8 da manhã até às 19. E agora no nosso espaço de entrevista tenho não um, mas 2 convidados. É Diana Costa, do projeto 3D, promovido pela Cáritas da Ilha Terceira, com a Escola Tomás de Borba, e também o fotógrafo Luís Godinho. Vamos falar desta Dimensões. Diana, em que é que consiste este projeto? Bem, esse é um projeto que é desenvolvido pela Cáritas desde o ano letivo 2014-2015. Esse projeto conta com a parceria da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, que é o financiador do projeto. A Escola Tomás de Borba, como a Tatiana estava a dizer, é também um dos parceiros. Nós este ano contamos também com a parceria da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo. Este é um projeto que está a ser desenvolvido em 3 escolas primárias este ano, na Escola da Terra Chã, São Mateus da Calheta, e também este ano começou na Escola São João de Deus. Em termos práticos, em que é que consiste o projeto? Bem, o que é que fazem nestas escolas? O nome surge, o 3D, surge porque nós trabalhamos em 3 dimensões, em 3 grandes dimensões, que são elas a família, o aluno e a própria escola. E como é que isso se dá na prática, esse trabalho? No que diz respeito está tudo interligado, mas no que diz respeito à família, nós trabalhamos com a família no sentido de aproximação à escola. E se existe também alguma problemática a nível da saúde, em contexto familiar, nós também, a equipa, tenta intervir nesta dimensão da família e da aproximação à escola. Em relação aos alunos, nós trabalhamos diretamente com as turmas, com todas as turmas das 3 escolas. Nós fazemos sessões com os alunos e nessas sessões o que é trabalhado? São trabalhadas questões da relação interpessoal. A questão da agressividade, da relação com o outro, da partilha, pronto, são debatidos vários temas com os alunos. A forma como essas questões são debatidas é à base de dinâmicas, de grupo, debate com os alunos, é nesse sentido. Em relação ao trabalho com a escola, com os professores, nós temos algumas reuniões com os professores sinalizam casos à equipa e depois nós, em conjunto com os professores, discutimos os casos e vimos a melhor forma de intervir com os casos que são sinalizados. Outra questão que também é trabalhada com os professores, essa questão da família, da aproximação à escola. Nós, em conjunto, dinamizamos algumas atividades para a família dentro da escola. Por exemplo, o ano passado fizemos o Dia do Pai, o Dia da Mãe, fizemos um rastreio de saúde em que os pais também foram convidados a participar na escola. Portanto, dinamizamos algumas atividades assim para os pais. Antes de passarmos especificamente a esta exposição intitulada Dimensões, quais são as principais problemáticas que sinalizam nas escolas atualmente? A principal problemática é familiar. Geralmente, não é... Às vezes temos a tendência de falar de culpas, não é? A questão a culpa é da família, mas sim no sentido de... Eu acho que os professores às vezes se queixam é que não há a procura da família, mas também percebemos que muitas vezes não há a procura da escola. Ou seja, a escola não se dirige aos pais e, portanto, é apontada muito essa questão da família. Falta esta ponte entre escola e Exatamente. família. Tanto as famílias apontam esse problema, como as escolas também apontam a questão familiar e também a questão comportamental. E essa questão comportamental é a tal questão que nós trabalhamos nas sessões, a relação com o outro. Ou seja, a questão de resolver os conflitos. Geralmente há muita tendência de resolver os conflitos à pancada, o chamar os nomes, a questão do bullying,
bullying, também esta é uma problemática também muito apontada pelos professores. E decidiram, portanto, imortalizar este projeto ou torná-lo intemporal através de fotografia. Porquê a escolha do Luís Godinho? Porquê? Porque e vamos fingir que ele não está nesta conversa ainda. Eu penso que o trabalho dele já é muito conhecido e muito reconhecido, porque faz sempre um excelente trabalho, e quando entramos em contacto com ele, ele logo se prontificou a colaborar nesse projeto. E como já dissemos várias vezes, eu e várias pessoas da instituição, somos um bocadinho suspeitos, mas ele fez um excelente trabalho e acho que vale a pena toda a gente ir confirmar este trabalho. Exposição que é inaugurada hoje, portanto hoje sexta-feira, que é quando estamos a gravar esta entrevista, e que, Luís, agora é a tua parte, seja bem-vindo, Luís Godinho, à nossa conversa. É a parte em que explicas o que é que fotografaste e quanto tempo é que durou e como é que foi todo este processo. Portanto, isto foi um processo que demorou alguns meses, podemos dizer que começamos mais ou menos aí por meados de junho, primeiras conversas e depois... Como é que recebeste este convite? Acho que é público a minha afição, digamos assim, pelo ajudar o outro, por abraçar as causas, e eu não podia deixar de ajudar mais essa causa. E obviamente disse logo que sim. Inicialmente estava numa fase muito embrionária ainda, o que é que se ia fazer, o que é que não se ia fazer, discutiu-se um bocadinho o que é que podíamos fazer ou não em termos fotográficos, de maneira que explicasse o máximo possível aquilo que a Diana acabou de explicar. Entretanto, depois eu sugeri algumas ideias, depois foi uma questão da gente pôr em prática, conversar com as pessoas, explicar o que é que se ia fazer, e de maneira que a gente pudesse estar com as pessoas da maneira mais pura e genuína possível. E então depois começou-se a fotografar, e em junho, até há poucas semanas atrás, vários dias da semana, todos os dias com as mesmas pessoas, em casa delas, invadimos um bocadinho a privacidade delas, mas foi giro para mim ver o próprio impacto que isto tinha e o à vontade que as famílias tiveram, e as crianças, tanto os pais. Para mim foi fantástico, adorei, pena já ter acabado. Era um trabalho que eu fazia, havia muito por onde pegar, e era uma coisa que podia-se fazer durante meses e meses e anos, até se fosse preciso, porque nada é igual, todos os dias é diferente, até porque apanhamos as crianças no fim das férias, apanhamos nas férias, depois no fim das férias, já no início da escola, apanha-se ali muitas vertentes diferentes, as brincadeiras já não são ao final do dia, já é um bocadinho diferente, é tudo assim, uma forma genuína, até porque as próprias famílias também colaboraram imenso, e foi um trabalho que deu-me imenso prazer e gosto em fazê-lo. E o teu olho clínico de fotógrafo, o que é que captou e qual é a conclusão que tiras de todos estes meses a fotografar? Em relação às fotografias, obviamente que sou suspeito de falar, mas o que eu fotografei essencialmente tentei pelo menos que fosse o mais genuíno, que a minha presença perante eles que fosse um bocado despercebida. Eu não queria influenciar o facto da minha presença estar na casa de alguém desconhecido, em que não fosse possível a família não fazer o jantar, ou não dar um berro se fosse preciso, ou não dar um puxão de orelhas se fosse preciso. Obviamente que isto não aconteceu, mas a minha presença na casa das pessoas eu queria que fosse minimamente... Eu queria passar um bocadinho por despercebido e invisível. E por acaso isto aconteceu bastante, porque... se calhar também um bocado pela minha personalidade, a minha maneira de ser, ajudou nisso. Eu também conversei com eles ao início, disse o que é que eu queria, o que é que eu queria fazer e da maneira que eu queria fazer, e que eu ia estar com eles. E o facto de eu ir durante semanas, enfim, várias vezes ter com eles, eu quase que já era da família, e eles acabavam por, até convidavam-me para jantar, convidavam-me para imensas coisas, que foi muito giro ver da parte deles também essa interação. E se não fosse um bocadinho de tudo, crianças, na rua a brincar... que é de facto a fotografia, que foi a que escolheram para o convite, sim, para esta exposição, exatamente, que é uma sombra de uma criança a jogar a bola. Exatamente, por acaso é uma menina, porque por si acho que é uma grande jogadora de futebol, pelo menos é o que dizem na freguesia de São Mateus, e acho que é de família.
E sim, por acaso a exposição tem uma particularidade especial que é toda a preto e branco. Nós fomos... Foi o estilo que escolheste para essa? Sim, eu inicialmente disse a eles que seria giro pensar a preto e branco e fazer de preto e branco. Depois teve-se dúvidas por causa de algumas coisas que poderiam ou não escapar no facto de ser preto e branco, mas acabamos por assumir o preto e branco e acho que foi uma boa opção. Acho que as fotos têm bastante impacto, não só das crianças não lá brincar, como as próprias famílias a fazerem os seus afazeres de casa, tanto a cartarem a roupa, como a fazerem as camas, como a cozinharem. Eu acho que o resultado final acho que está bastante interessante e acho que é uma exposição que as pessoas não devem perder. Não só pelas fotografias, obviamente, mas pelo tema que ela própria diz. E depois, o trabalho, com tantos meses a fotografar, o trabalho de seleção é sempre um trabalho difícil. Diana, também tiveste alguma opinião nesta seleção, nesta escolha das fotografias que vão para a exposição? Pronto, eu pessoalmente não, mas a instituição, o Luís, teve esse cuidado de partilhar sempre connosco o trabalho que estava a desenvolver e de recolher a nossa opinião, o nosso parecer, sendo que foi não eu pessoalmente, mas foi um trabalho conjunto com a instituição, ou seja, as minhas colegas que trabalharam com ele mais diretamente estes meses fizeram sempre parte de todo o processo e acho que a pessoa em si, o do Luís Godinho, teve esse cuidado de fazer com que nós também participássemos nesse, não tendo o know-how dele, mas que também tivéssemos a nossa palavra. Passar, exatamente. Luís, de uma realidade de quantas fotografias e resumiste em quantas? Nós inicialmente estávamos indecisos porque é sempre difícil contar uma história com 20, 30 fotografias. Uma história de meses, contar em 20, 30 fotografias não te impuseram é a parte mais difícil do número de fotografias. Havia um orçamento e obviamente que o limite era o orçamento e tentamos trabalhar ao máximo com este orçamento, também em relação ao tamanho das mesmas. Mas depois ao longo desses meses eu tirar 3.000 e poucas imagens, houve uma pré-seleção de 200 e poucas e depois acabamos por ficar com 34 fotografias e eu acho que foi uma boa seleção. Obviamente que é sempre injusto, é quase mais injusto aquelas que nós pomos de fora, mas editar um trabalho a isto é pensar e o próprio trabalho final, que é esse da seleção, é muito difícil e é quase injusto para aquelas que ficam de fora, porque quase tão boas como as que estão, e é sempre subjetivo. Se calhar se fosse hoje a escolher já não escolhi as mesmas, mas isso faz parte da vida e do dia-a-dia, e foi uma opção que, quando eu selecionei aquelas 200 e tal, reuni-me com a equipa da Cartas e, olha, escolhi estas, também gostava e por isso pedi a opinião deles, saber o que é que eles achavam da minha seleção, se estava de acordo ou não com aquilo que eles queriam transmitir com o tema, e depois foi ali, tiramos uma, pusemos outra, andamos ali a discutir entre 3 ou 4 e acabamos por fazer uma seleção, acho eu, bem conseguida. O que é que, e agora a pergunta é para ambos, o que é que pretendem que quem veja esta exposição vá assimilando da realidade do ensino atualmente, Diana? Ou o contexto familiar também é o mais importante? O nome da exposição tem a ver diretamente com o projeto, que é Dimensões, ou seja, demonstrar as várias dimensões das famílias, e isso, claro que a educação é uma das grandes dimensões, porque as crianças passam muito tempo na escola, mas o objetivo principal é passar a mensagem de que realmente a criança não é só escola, não é só família, não é só a brincadeira da rua, são várias as dimensões, e que todas elas em conjunto é que fazem com que a criança seja uma criança total, um ser total. E se todas essas realidades, essas dimensões se conjugarem, a criança tem tudo para ser feliz e para ter sucesso e para dar os saltos que são necessários. E há crianças que nas diferentes dimensões se alterem completamente? Podemos eventualmente ter uma criança que em casa até se porta bem, podemos passar esta expressão, e que depois pode eventualmente não ser assim na escola. Luís, conseguiste fotografar crianças que nos contextos diferentes tenham personalidades diferentes? É assim, nós tentamos, nesse caso eu tentei sempre fotografar, tivemos o cuidado de não aparecer sempre as mesmas pessoas, obviamente, que há muitas pessoas envolvidas nisso.
Poderíamos ter feito de muitas mais famílias, mas ainda era muito mais difícil poder mostrar o que nós queríamos mostrar. Aquilo que eu vi, que eu posso dizer, é que acho que há muitos preconceitos na sociedade, infelizmente. E normalmente às vezes tem-se preconceitos sobre certas determinadas freguesias, isso é público, toda a gente sabe isso. Aquilo que eu acho completamente estúpido e ridículo. Eu simplesmente amei fazer este trabalho, amei estar com aquelas pessoas, amei estar com aquela gente. Os putos foram 5 estrelas, pediam para fotografar, já quando vi o meu carro a chegar, já vinham para o pé de mim. Já tinha uma tão à vontade, uma intimidade comigo. Eu achei mesmo fabuloso o tão à vontade que eles têm. E a parte genuína, acho que somos todos iguais, em qualquer parte do mundo, em qualquer sítio. Acho que o que manda é mesmo o coração das pessoas. Em relação a isso que perguntas diretamente, eu penso que há sempre problemas, todas as pessoas têm problemas e cada um vive e sente os seus à sua maneira. Eu posso ter o mesmo problema do que tu e o meu ser encarado de uma maneira diferente do que tu encaras e consegues dar a volta por cima. E isso depois pode-se refletir ou não na escola, ou mesmo nos grupos, com os amigos. E talvez isso às vezes seja... Por isso é que às vezes já há crianças que em casa se comportam de uma maneira, na escola noutra e vice-versa. Se calhar é porque identificam-se mais com algumas certas e determinadas situações, que depois, noutros contextos, já não é bem assim. Mas acho que é tudo uma questão de fases e uma questão de aprendizagem. E a própria escola serve para isso. Os próprios grupos, os amigos, tudo serve para aprenderem a... É depois o que se aprende na escola transportado para casa, o que se aprende em casa transportado para a escola e assim sucessivamente. E vê-se crianças, obviamente, na escola que portam-se de maneira diferente e em casa de outra maneira e vice-versa. Mas eu acho que isto é uma questão de... Acho que tem que sempre dar tempo ao tempo, porque as coisas ao longo do tempo acertam tudo. Diana, o vosso objeto desta exposição também eram as pessoas que são mais marginalizadas, para quebrar também com estes preconceitos e com estes tabus? Pronto, nós tivemos, o Luís tocou aqui num ponto muito importante do preconceito, e nós muitas vezes inconscientemente o preconceito está lá, é quase como inconsciente, e não estou aqui a apontar dedos, eu própria trabalho nessa área e às vezes acontece. Isso não sei se vou responder bem à questão, mas os miúdos nas sessões, os alunos, às vezes partilham coisas connosco que nós olhamos para aquelas caras, miúdos tão pequeninos, como é que já têm a maturidade e a tal questão dos problemas que já passaram, e às vezes vêm de contextos difíceis, outros não vêm de contextos, porque as sessões são dadas propositadamente para todos de forma igual, porque em todo o lado há algum problema, pode haver algum problema dessa questão da relação com o outro. E nós às vezes, nós próprios trabalhamos nessa área, ficamos muitas vezes surpreendidos com as partilhas desses miúdos, porque independentemente do contexto social onde vivem, têm partilhas muito interessantes, muito profundas para crianças que fazem connosco. E essa questão, para a mim, pelo menos, tem-me feito muito bem trabalhar nessa área, porque há preconceitos que é como estou a dizer, são quase inconscientes, mas às vezes estão lá, e acho que essa exposição também vai servir para quem visitar, para quebrar às vezes um bocadinho esse preconceito. Essas famílias podem ter os seus problemas, mas têm o seu funcionamento, e às vezes nós olhamos e pensamos que são disfuncionais, e na realidade até há muita coisa boa que está lá e que funciona. E que não é melhor nem pior, é só diferente, não é? Exatamente. Deixo-vos os nossos microfones para convidarem quem nos ouve a visitarem esta exposição Dimensões. Estão à vontade, podem convidar os nossos ouvintes. Pronto, nós teremos todo o prazer de que visitem a exposição, que não olhem só, olhem, observem e também tirem um bocadinho para refletir do que está lá, que é esse o objetivo. E quero aproveitar para agradecer mais uma vez aqui ao Luís Godinho por se ter associado à Caritas e por ter feito esse trabalho voluntário desses meses todos, esse trabalho extraordinário. E não se esqueçam de aparecer. A exposição, como a Tatiana já disse, vai estar lá do dia 11, que é hoje, até o dia 5 de dezembro, no Teatro Angrense. Até o dia 5 de dezembro. Apareçam. Luís, agora é a tua vez.
Antes de mais, quero agradecer mais uma vez à Caritas pelo convite e por terem confiado no meu trabalho. E, claro, convidar todas as pessoas para passarem lá e darem uma olhadela. E a Diana disse uma coisa muito importante, que é, acima de tirar qualquer fotografia, acima disto, está a saber ver fotografia. E as fotografias têm obviamente têm essa... Queremos que esteja esse impacto social, que as pessoas que não vejam só, que não percam um minuto a olhar, mas que percam mais e que vejam o que é que podem tirar daquela fotografia, porque cada uma delas conta uma história genuína e pura, e acho que as pessoas no geral que vão gostar e que vão perceber a mensagem. Assim pelo menos eu espero, e espero que isso é também que isso é recíproco da parte da Caritas, que nós esperemos que a mensagem seja transmitida da melhor maneira, mas eu espero que as pessoas todas gostem e que passem por lá, que vão gostar, com certeza. Obrigado. Muito obrigada aos dois por terem vindo aos nossos microfones. Nós regressamos na próxima semana com mais convidados e com mais informação. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.